A repórter Adriele Brito preparou uma matéria sobre alimentação de cavalos e hoje vamos ver a primeira parte falando sobre os cavalos de competições. Olha só que interessante! Você assiste a partir de agora no nosso Agro SBT. Bora ver. Além de um bom e velho amigo, o cavalo se tornou um animal indispensável para o bom trabalho no campo. São raras as fazendas que não têm ao menos um animal ajudando no trabalho do produtor. Em competições, eles se tornam as estrelas. E tanto para o bom desempenho do trabalho no campo ou nas competições, os cavalos precisam de bastante energia, que é garantido através de uma alimentação adequada. Diferente do que muita gente pensa, os cavalos são um dos animais mais sensíveis em relação à alimentação. E são necessários alguns cuidados na hora de alimentar esses animais. Por isso nós viemos hoje até o campus da UFRA, aqui em Belém, para conversar com um professor especialista nesse assunto que vai dar dicas muito importantes para a gente. Os cavalos de trabalho dependem muito da necessidade energética que esses cavalos têm. Um cavalo de resistência, um exemplo, se você faz uma caminhada de 4 horas por dia num cavalo de resistência e você faz a mesma caminhada de 4 horas por dia num cavalo de velocidade, os consumos são completamente diferentes. Ah, mas é cavalo, eu só andei 4 horas. Não, a estrutura muscular e de metabolismo são completamente diferentes dos dois animais. Então o produtor tem que entender o que ele cria para ele poder saber qual o tipo de alimentação que aquela raça exige para o desempenho. Os equinos são animais herbívoros, ou seja, têm uma dieta que depende de fontes vegetais e seu principal alimento é o capim, como explica o professor Djaci Ribeiro. Segundo o especialista, o capim deve estar presente na alimentação do cavalo em todas as fases de vida do animal. Um outro ponto importante é que o cavalo ele é muito seletivo com relação ao capim e ele aproveita melhor as gramíneas que são específicas para a equidocultura. Não se deve preconizar o uso de capins de bovinos para a criação de equinos. Tá? Então existe um capim exclusivo, que é um capim próprio, onde o cavalo se adapta melhor, onde ele aproveita mais essa forragem. Mas alimentar e nutrir um cavalo são coisas diferentes. Um capim de boa procedência dá conta da alimentação e garante a manutenção de vida do animal. Porém, para se ter um cavalo saudável e com energia para desempenhar atividades que demandam um maior esforço físico, é importante proporcionar uma boa nutrição. A dieta de cavalos usados em cavalgadas e competições esportivas, por exemplo, deve ser balanceada e suplementada de acordo com o esforço físico que o animal estiver sujeito. Por isso, além do capim, outros alimentos podem e devem ser oferecidos a esse animal. Isso vai ajudar a garantir a energia necessária para que ele possa desempenhar essas atividades com êxito. A necessidade do cavalo de suplementação, ou seja, o que ele não precisa na manutenção, porque a alimentação do cavalo, o dia a dia é a manutenção dele, a manutenção de vida. A digestão, a respiração, a parte reprodutiva, um bom capim pode manter um cavalo na manutenção dentro de uma fazenda. Agora, a partir do momento que você usa esse cavalo para o trabalho, esse trabalho gera aí uma necessidade de maior consumo de energia. E aí a gente tem que suplementar esse cavalo. E essa suplementação, qual é o segredo dessa suplementação? É que quanto mais você usa em tempo ou em força, maior a necessidade de suplementação. Que aí entram os grãos. Então esses grãos, eles não são obrigatórios na criação de um cavalo de uma fazenda, em que você anda 1 hora, 2 horas por dia nesse cavalo ao passo ou um pequeno galope. Se você tiver um bom capim, uma boa forragem, uma forragem plantada, cultivada e adubada, a maioria das forragens mantém esse cavalo numa condição corporal boa de vida, de qualidade de vida. Agora, se você vai pegar esse animal e você vai para uma prova, você vai para uma cavalgada, você vai usar esse cavalo todos os dias num exercício mais atenuante, um exercício que gere mais gasto e consumo de energia, aí nenhum capim vai conseguir manter esse cavalo. Não existe um capim mágico, isso não existe. Então aí você vai ter que suplementar com ração ou grãos. E aí suplementar com o quê? Com que quantidade? Bom, aí vai da necessidade de cada cavalo.
que a gente tem que entender é que o cavalo, a alimentação dele ele é individual. A gente não pode alimentar cavalos como se alimentam os bovinos em sistema coletivo, os ruminantes, bovinos, caprinos e bubalinos. O cavalo ele é individual porque a alimentação dele, em virtude da necessidade para o trabalho, varia conforme aí a raça, a qualidade de fibra desse cavalo, se é um cavalo de velocidade, se é um cavalo de resistência, o tamanho, a idade, o sexo, tudo isso varia na necessidade desse cavalo com relação à alimentação. Aí o tutor, o proprietário, tem que contratar um técnico para ele fazer aí a manutenção. O cavalo vai comer durante o dia. O trabalho de manejo também é importante. É recomendado dividir a alimentação ao longo do dia, fornecer bastante água, além de não deixar alimentos por muito tempo no coxo, respeitar os horários de fornecimento da comida. A ração, quanto mais fracionada durante o dia, melhor. Então vamos supor que um cavalo precise de 6 quilos diário de suplementação de ração. É interessante que esse proprietário faça o fracionamento desses 6 quilos em, no mínimo, 3 ofertas diárias. E o capim? O capim é ad libido. O capim, o cavalo tem que ter ele permanente durante a sua vida toda, porque o sistema digestório do equino, uma parte dele, principalmente o sistema digestório de intestino grosso, ele é dependente da fibra vegetal. Então a fibra vegetal tem que estar sempre presente junto ao cavalo. No próximo programa, vamos saber mais sobre a alimentação adequada de éguas prenhas e de potros. Não perca!